A obtenção em sonho de autorização divina para justificar atos na realidade perpassa todo o nosso passado histórico. O caráter divinatório do sonho está presente nos principais textos remanescentes da Idade do Bronze, entre 5.000 e 3.000 anos atrás, como o Livro dos Mortos egípcio e a Epopeia de Gilgamesh suméria. Além disso, está fartamente presente na Ilíada, na Odisseia, na Bíblia e no Corão. Reza a tradição que Maia, mãe do mais conhecido de todos os Budas, engravidou dele após sonhar que um elefante branco com 6 presas de marfim descia dos céus e a penetrava. Símbolo do supremo favor dos deuses, o elefante branco anunciava a natureza especial da criança. Da mesma forma, reza a lenda que a concepção do filósofo chinês Confúcio ocorreu após sua mãe sonhar com um deus guerreiro e ser por ele fecundada. Ao final da antiguidade, Artemidoro, século II, e Macróbio, século V, propagaram a noção de que os sonhos pertencem a diferentes categorias conforme seu conteúdo, causa e função. Artemidoro nasceu na colônia grega de Éfeso, hoje Turquia, mas vivia em Roma quando se tornou conhecido como sábio, médico e intérprete onírico. Com base em extensas leituras e consultas orais possibilitadas por viagens pela Ásia Menor, Grécia e Itália, a partir dos saberes de povos dispersos pelas ilhas do Mar Egeu e nas vilas escarpadas do Monte Parnasso, Artemidoro escreveu um tratado clássico sobre sonhos chamado Oneirocritica. Nesse livro de 5 tomos que sobreviveu até os dias de hoje, Artemidoro compilou sonhos exemplares e teorizou fartamente sobre suas causas. Afirmou que o intérprete precisa conhecer o histórico do sonhador, como sua ocupação, saúde, posição social, hábitos e idade, e que deve descobrir como o sujeito se sente em relação a cada componente do sonho. A plausibilidade do conteúdo do sonho deve ser considerada, o que só pode ser feito com referência ao sonhador. Artemidoro afirmou ainda que os sonhos podem descrever situações atuais em hipnia ou futuras, oneiroi, mas para isso é preciso que sejam corretamente interpretados. A distinção entre uma visão e um sonho não é pequena. Um sonho difere de uma visão porque indica o que está por vir, enquanto a visão indica o que é. Alguns sonhos, além disso, são teoremáticos, diretos, enquanto outros são alegóricos. Os sonhos teoremáticos correspondem exatamente à sua própria imagem-sonho. Por exemplo, um homem que estava no mar sonhou que sofria um naufrágio, e isso realmente se tornou realidade, do modo como foi apresentado durante o sono. Pois quando o sono o deixou, o navio afundou e se perdeu, e o homem, como alguns outros, escapou por pouco de afogamento. Os sonhos alegóricos, por outro lado, são aqueles que significam uma coisa por meio de outra, isto é, através deles a alma está obscuramente transmitindo algo por meios físicos. Quase 2.000 anos antes de Freud, Artemidoro assinalou a importância da multiplicidade de sentidos dos sonhos. Um doente de estômago sonhou que, precisando de uma receita de Asclépio, entrou no templo do deus, e o deus, tendo estendido a sua própria mão direita, ofereceu os dedos para ele comer. Foi curado comendo 5 tâmaras, pois também os bons frutos da tamareira são chamados dedos. Ambrósio Teodósio Macróbio foi um filósofo e gramático do período marcado pela queda do Império Romano e resistência do Império Bizantino. Seu nascimento e trajetória são nebulosos, mas sua obra teve impacto duradouro. Mais do que
compilador de sonhos e teorias oníricas, como Artemidoro, Macróbio foi um erudito. Sua reflexão sobre os sonhos utilizou como objeto uma obra de ficção, O Sonho de Cipião, escrito 3 séculos antes pelo cônsul romano Cícero. Em seu comentário ao Sonho de Cipião, Macróbio propôs uma classificação dos sonhos amplamente aceita no pensamento teológico medieval. Para Macróbio, visum, fantasma em grego, seriam aparições oníricas, também consideradas sem significado profético, que ocorrem na transição entre vigília e sono, quando o sonhador imagina espectros à sua volta. Insomnium, enipnion, em grego, significa o pesadelo, considerado sem significado profético e reflexo de problemas emocionais ou físicos. Visio, onorama em grego, seria o sonho profético que se torna realidade, oráculum. Crematismos em grego, seria o sonho oracular em que uma pessoa venerada revela o futuro e oferece conselhos, enquanto somnium, oneiros em grego, seria o sonho enigmático com símbolos estranhos que necessitam da intervenção de um intérprete para serem compreendidos. As primeiras 2 categorias elencadas por Macróbio compreendem sonhos influenciados apenas pelo presente ou passado, sem qualquer relevância para o futuro. As 3 últimas categorias abrangem a clarividência de eventos futuros, visio, profecias, oráculum, e o sonho simbólico, somnium, que requer interpretação. Curiosamente, a atribuição de caráter preditivo ao sonho é um traço recorrente em inúmeras culturas contemporâneas, ditas primitivas na América, África, Ásia e Oceania. Tão díspares entre si, essas sociedades parecem conservar uma crença ancestral comum na capacidade premonitória do sonho, tido como chave do destino para quem souber interpretá-lo, fonte de predições, instrumento de divinação, portal de acesso ao que ainda não foi, porém será, e também espaço de perigo espiritual. Várias culturas indígenas norte-americanas ainda fabricam o coletor de sonhos conhecido como Acibiquexim, aranha na língua Ojibwe, que consiste em uma rede amarrada num aro de salgueiro, decorada com penas, sementes e outros objetos mágicos. Muitas vezes o artefato é pendurado acima de uma criança dormindo, como proteção capaz de capturar, tal qual teia de aranha, qualquer força maligna que possa causar pesadelos. As culturas ameríndias preservam alguns dos exemplos mais bem documentados de sonhos proféticos capazes de guiar povos inteiros. Um caso exemplar foi a visão premonitória de um chefe Comanche em 1840. Até aquele momento, Córcova de Búfalo era um vigoroso, mas modesto chefe do ramo Penateca dos Comanches, a belicosa nação indígena que deteve o avanço espanhol no século XVIII. Seu povo dominou por séculos a Comancheria, território equivalente a grande parte das pradarias do sul dos Estados Unidos, abrangendo porções do Texas, Novo México, Oklahoma, Colorado e Kansas. Por sua localização geográfica no extremo sul desse território, os penatecas foram entre os comanches os mais expostos ao convívio com os brancos, causadores diretos do desaparecimento dos búfalos nas pradarias do sul e das grandes epidemias de varíola e cólera. Não é surpreendente que Córcova de Búfalo, assim como vários outros indígenas de sua época, evitasse contato com tudo o que proviesse dos brancos, como roupas e utensílios domésticos. As tensões cresceram com a chacina de vários chefes penatecas em missão de paz na cidade de San Antônio, em março de 1840.
Pouco tempo depois do massacre, Corcova de Búfalo teve uma sangrenta revelação noturna, um sonho vívido de grande poder místico, no qual os índios atacavam os texanos e os empurravam contra o mar. Nas semanas seguintes, a visão de Corcova de Búfalo se espalhou pela Comancheria como fogo na pradaria. Ao longo do verão, o chefe recrutou apoiadores até juntar 400 guerreiros, além de 600 mulheres e crianças para dar suporte logístico ao ataque. No início de agosto, esse exército desceu das pradarias em direção ao sul e 3 dias depois invadiu o território da recém-criada República do Texas, povoado por colonos brancos. No dia 6 de agosto, os Comanches atacaram de surpresa a cidade de Vitória, a 160 quilômetros de San Antônio e a apenas 40 quilômetros do mar. Pilharam armazéns, queimaram casas, roubaram milhares de cavalos e mataram uma dúzia de pessoas. Apesar da vitória, a profecia onírica ainda não estava cumprida. Para fazê-lo, Corcova de Búfalo guiou seus bravos na marcha em direção à costa, até que no dia 8 de agosto, os Comanches cercaram a cidade costeira de Linville, à época o segundo maior porto do Texas. Quando as centenas de cavaleiros, armados e paramentados para a guerra, se aproximaram em impressionante formação de meia-lua, os habitantes da próspera cidade se desesperaram. Após escaramuças e a morte de 3 cidadãos, a população de Linville se lançou ao mar usando as embarcações ancoradas no porto. Quase sem poder acreditar no que viam, os apavorados fugitivos assistiam à completa destruição de sua cidade, tal qual no sonho de Corcova de Búfalo. Foi o maior ataque indígena a uma cidade de população branca no território dos Estados Unidos. Linville nunca se recuperou e permanece até hoje uma cidade fantasma.